Olá pessoal, quem vos fala aqui é a Proellen. Ocorreram alguns imprevistos, perdi vídeos, slides, certo? A aula de vocês estava praticamente pronta, só que ocorreram alguns imprevistos e acabei perdendo ela, certo? Só que a Pro improvisou um negócio aqui e a gente vai ter aula sim, certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da capoeira, certo? E essa história ela começa onde? Lá no século XVI, certo? Época em que o Brasil era colônia de Portugal. Nessa época, a mão de obra escrava africana era muito utilizada no nosso país, principalmente nas fazendas que produziam açúcar no Nordeste brasileiro, certo? Nos raros momentos em que não estavam trabalhando, os escravizados eles tentavam superar as dificuldades causadas pelas condições de vida na qual eles estavam sendo acometidos, certo? Maus tratos, bem como também superar as diferenças culturais e de idioma que existiam entre eles, certo? Isso porque a diversidade de países africanos nos quais eles eram sequestrados era imensa, né? Mas a gente pensando um pouco aqui na nossa localidade, nós temos aí muitos africanos sequestrados da Angola, certo? A convivência entre os negros escravizados ocasionou formas de resistência e de manutenção de suas culturas originais, sendo a capoeira um dos principais instrumentos de luta contra a opressão. Então, né, gente, a capoeira tornou-se uma ferramenta fundamental contra a exploração do trabalho escravo e nas tentativas de fuga, certo? Como os senhores de engenho eles proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta, a capoeira ela era camuflada, gente, ó, através da dança e da música, certo? Elementos aí, esses dois elementos eles eram utilizados para camuflar a criação e o treino de movimentos aí que deram como é que eu poderia dizer, que deram vida à capoeira, certo? A prática da capoeira, ela ocorria normalmente em terreiros próximos às senzalas e muitas vezes as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira, certo? Capoeira aqui e capoeirão, ok? E foi a partir do nome destes lugares que surgiu o nome dessa luta, certo? Pulando aí para o período pós-abolição, certo? A abolição ocorreu aí em 1888, certo? Através aí da Lei Áurea. Mas, após a abolição, a capoeira, ela continuou a ser vista de forma negativa pela sociedade brasileira, gente. Chegando até a ser considerado um delito pelo Código Penal de 1890, certo? No livro de vocês tem aí o Código Penal direitinho. Gostaria muito que vocês dessem uma lida no artigo, né? O artigo ele diz o seguinte, o artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas certas ou incertas, ou incutindo o temor de algum mal, né? Então, vai dar pena de prisão celular por 2 a 6 meses, certo? E aí tem o parágrafo único, né? Que é considerado circunstância agravante pertencer à capoeira a alguma banda ou malta. E aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. No caso, né, se a pena
ela for de 6 meses, aos chefes ou cabeças vai ser imposta aí a pena de 1 ano, ok? Seguindo um pouco mais adiante, né? Na década aí de 1930, o mestre Bimba, que é um importante capoeirista brasileiro, certo? E também para a ascensão da capoeira, né? Organizou um método de ensino da então chamada luta regional baiana, ou como a gente conhece hoje em dia, a capoeira regional, ok? Passando a ensinar a capoeira em academias e a cobrar por isso, certo? Nesse período do Brasil, conhecido também como Estado Novo, certo? Também conhecido como Estado Novo, o então presidente Getúlio Vargas, ele estava desenvolvendo a ideia da cultura nacional, ou seja, as coisas genuinamente brasileiras, certo? Então, o mestre Bimba, ele se aproveitou desse embalo aí e apresentou a capoeira regional para o presidente Getúlio Vargas. O presidente, ele gostou tanto da luta que a transformou em um esporte nacional brasileiro. E por esse motivo, gente, é que a capoeira ela deixou de ser criminalizada e passou a ser considerada uma manifestação cultural do Brasil, ok? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Um cheiro, um beijo, certo? E vamos seguindo aí as orientações que estão previstas na pauta da aula de hoje.